Cordiais saudações, docente doutora Abílio Muxanga e aos demais colegas aqui presentes para acompanhamento desta apresentação. Eu respondo pelo nome de Arnaldo Sué, estudante de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem. Eu estou aqui para apresentar mais um trabalho, né, no âmbito da disciplina de Contabilidade Financeira 1. Este trabalho tem como tema amortização e depreciação. Começando com a minha apresentação, de constatar que a amortização e a depreciação elas são os métodos contábeis para alocar o custo de um ativo ao longo da sua vida útil, registrando sua perda de valor com o tempo. A depreciação ela reduz o valor, ou seja, ela é a redução do valor de ativos físicos. Nesse caso, ativos físicos, estamos a falar de ativos tangíveis. Ao longo do tempo, devido ao uso, desgaste, obsolescência ou ação da natureza. Qual é a sua importância? Ela tem como importância a recuperação do custo de um ativo adquirido ao longo do tempo. Ativos aplicáveis na mensuração, nós podemos encontrar, ativos que nós podemos destacar na depreciação, nós podemos encontrar as máquinas e equipamentos, veículos, edifícios, instalações e, por fim, computadores e periféricos. Tenho aqui um exemplo, né, da depreciação, onde aqui ocorre uma perda de bens, ou seja, uma perda de valor de um bem tangível, nesse caso, com o tempo, máquinas, veículos e imóveis. Aqui este exemplo demonstra como é que esse processo da depreciação, né, de perda de um valor ativo, ela acontece. De seguida, vou falar da amortização. A amortização ela é um processo de extinção de uma dívida por meio de pagamentos periódicos que são realizadas em função de um planejamento de modo que cada prestação corresponde à soma de reembolso do capital ou do pagamento dos juros do saldo devedor, podendo ser reembolso de ambos, sendo que os juros elas são sempre. Tenho aqui um exemplo, ou seja, vou ilustrar mais um exemplo da amortização que demonstra como é que acontece o processo. Aqui a redução do valor de ativos tangíveis, ela é patente, marcas e softwares. É assim como acontece o processo da amortização. Nesse caso, estamos a falar de ativos intangíveis, né? De ativos intangíveis. Ativos intangíveis são aqueles que nós não podemos tocar, né? Estamos a falar de softwares, patentes ou marcas. Eles são elementos de um ativo, ou seja, de ativos intangíveis que são impossíveis de tocar. Nós só podemos ver, mas não podemos tocar, ou seja, só podemos usar, mas não podemos tocar assim fisicamente. Ela tem como, ou seja, qual é a finalidade, afinal de contas? Afinal de contas, a amortização ela serve para diminuir ao longo do tempo o valor total da dívida de um financiamento imobiliário. E a amortização também contábil, acontece a redução do valor de um bem intangível. Conforme eu já havia dito antes, trata-se de patentes, marcas, né, e também de softwares. Temos também a amortização financeira, onde ocorre o pagamento de uma dívida ao longo do tempo. Temos amortização acelerada, onde o pagamento maior onde ocorre o pagamento maior para quitar
uma dívida mais rápido, não é? Ou de uma forma mais flexível. Mas não só, a amortização ela apresenta, ou seja, ela pode apresentar alguns sistemas, mas tenho aqui os principais sistemas que eu vou aqui destacar sobre a amortização. Quais são os sistemas de amortização que nós podemos encontrar? Existem vários, mas para tal eu vou destacar alguns e vou aqui citá-los. Primeiro temos o sistema de amortização constante, esse assim. Este sistema a amortização ela é igual em todas as parcelas. O que isso significa? Os juros diminuem ao longo do tempo, pois são calculadas sobre o saldo devedor restante. E assim, as prestações são decrescentes, elas diminuem com o tempo. Temos também a tabela Price, né? A tabela Price, ou seja, sistema francês. O que acontece nesse sistema? Aqui as prestações são iguais durante todo o período. O que isso significa? Aqui o que muda é a proporção de juros e amortização dentro de cada prestação. Ou seja, no início há mais juros e pouca amortização. E no final há menos juros e mais amortização. Também podemos destacar o sistema americano de amortização, nesse caso o sistema SAA, que significa Sistema Americano de Amortização. Aqui, ou seja, este método, ou seja, esse sistema é um método em que o pagamento da amortização do valor principal é feito apenas no final do prazo e durante o período do empréstimo o devedor paga somente os juros, ou seja, por outra, durante o contrato paga apenas os juros e no final paga o valor total, nesse caso da dívida principal, mais o último juro. Também podemos destacar a amortização extraordinária. Na amortização extraordinária, acontece quando o devedor ela decide pagar, por exemplo, uma parte da dívida antes do prazo previsto. Né? Então, quando o devedor decide pagar uma parte do valor da dívida antes do prazo, então logo estamos perante uma amortização extraordinária. É como, nesse caso, é como um pagamento antecipado de parte, ou seja, de parte do principal, não é? Além das prestações normais. E como é que funciona este método, esse sistema? Esse sistema, o devedor pode fazer uma amortização de duas formas. Quais são essas duas formas? Ela pode reduzir o prazo do empréstimo, mantendo o valor da prestação igual. Ou também reduzindo o valor das prestações, mantendo o prazo original. Temos aqui um sistema de amortizações, né? Onde existem vários sistemas para fazer o resgate, nesse caso de um empréstimo. Os principais são esses aqui que estão ilustrados na imagem. Por exemplo, temos o sistema francês, conforme eu já havia dito antes, ou seja, já havia apresentado antes. Aqui, conforme eu já havia dito, aqui acontecem as prestações constantes, cotas amortizadas em PGC de razão, que é igual a 1 mais I. Temos em seguida sistema de amortização constante, SAC, cotas amortizadas constantes, saldo devedor, juros e prestações em PA, sistema de amortização misto, SAM ou SACRE. Aqui onde ocorrem prestações em PA, saldo devedor, cota amortizada, juros, prestações. Depois, no saldo devedor, cota amortizada de juros, prestações, também vai ocorrer também o segundo processo de média aritmética, nesse caso calculada pelo sistema francês ISAC. E por fim, vou destacar a importância da amortização. Dizer que a amortização ela é importante porque permite a distribuição gradual, nesse caso de custos, de uma dívida ou ativo ao longo do tempo,
o que facilita, nesse caso, a gestão financeira e o planejamento. Obrigado pela atenção dispensada.